Chico respondeu: o amor não prende, ele liberta. Ame porque isso faz bem a você, não por esperar algo em troca. Quem ama de verdade, sem apego e cobranças, conquista o carinho verdadeiro das pessoas. Chico nos mostra que o amar é ser livre, mesmo quando recebemos vários espinhos. Então essa é uma lição muito difícil. Então devemos amar aquele familiar, a mãe e o pai, que nos olha com desdém e nos apedreja por a sua visão ser diferente da nossa. Devemos amar o vizinho ou colega do serviço que não nos entende e nos calunia incessantemente. Devemos amá-lo. Amar não é se tornar nunca parte da pessoa, mas é transmitir bons pensamentos. É deixar que a pessoa tenha o seu tempo de amadurecimento. Devemos ter o controle de nós mesmos. Não devemos forçar que o outro tenha a nossa visão e o nosso amadurecimento. Mas amar é deixar a pessoa livre. Então, que a espiritualidade nos auxilie nessa lição tão difícil que nosso amigo e companheiro Chico já nos ensinava. Apenas ame e ore. Vamos para a nossa oração inicial. Vamos respirando fundo, nos acalmando, tranquilizando os nossos corações, nossos pensamentos, buscando sintonia com toda a espiritualidade amiga que já está presente nessa casa, que já preparou o ambiente para que nós possamos trabalhar nessa reunião. Agradecemos a eles, principalmente ao nosso mentor individual, que nos auxiliou para que pudéssemos estar aqui nessa noite. Não tivemos nenhum trabalho para estarmos aqui. E assim, nós vamos agradecendo. Agradecendo ao Pai, ao Mestre Jesus, pelos seus ensinamentos no Evangelho, para nos colocarmos na presença do Mestre. Nós pedimos ao nosso mentor que nos aplique um passe de limpeza, que nos harmoniza. Ele nos envolve com seu amor. E assim nós nos sentimos mais tranquilos para compreender esses ensinamentos do Evangelho. E a Ele nós agradecemos. E agradecemos ao Pai, dizendo: Pai, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. És aqueles anos afastados de ti, os teus ensinamentos. Graças a Deus. Uma palestra a todos. Boa noite a todos. Essa noite de feriado, chuvoso, mas nós estamos aqui. Então, muitas vezes a gente procura auxílio, ajuda,
mas às vezes a gente não faz um esforço, né, que é enfrentar às vezes a nossa preguiça, o nosso cansaço, sair, né, e ir atrás de fato daquilo que pode nos ajudar, nos auxiliar nos momentos difíceis da nossa existência. E sair de casa no feriado à noite por chuvoso não é fácil, né? Então aí mostra também o nosso empenho com relação à nossa vida, ao nosso trabalho de melhoramento e crescimento espiritual. O tema de hoje, perdoai para que Deus vos perdoe, é um título que aparentemente parece ser meio estranho, né? Deus não nos perdoa? Como é que Deus faz isso? Mas se a gente lembrar uma das últimas frases que Jesus diz na cruz, Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. E nesse texto, no capítulo 10, ele fala muito das bem-aventuranças, da mansuetude, né, do ser humano, da gente aprender a usar o perdão, a misericórdia. Porque afinal de contas, se você não perdoa o outro, como é que eu vou te perdoar? Primeiro que eu não estou te acusando, mas se você mesmo não se perdoa, se você mesmo não perdoa o outro, como é que a gente pode trabalhar? Como é que Deus vai operar na minha vida? Como é que Deus vai exercer a sua atividade na nossa existência, usando a questão do livre-arbítrio, se eu mesmo escolho agir de uma forma assim, não muito agradável para com o outro? E a gente não esquece que nós, como juízes, somos extremamente cruéis. Muito cruel. Talvez seja o nosso maior problema na nossa existência, a nossa crueldade por sermos corretos. Já para pensar isso? Nós somos corretos, os outros não. Você erra, eu me equivoco no máximo. É um equívoco. Então, por que eu vou te perdoar? Eu não te perdoo. Você cometeu erro comigo. Afinal de contas, eu sou filho de Deus, você não. Porque a gente ouve muito isso, né? Eu sou filho de Deus, os outros não. Aí a gente se coloca num pedestal, né, lá em cima, e olha os outros aqui de baixo como se todos aqui fossem menores. E isso provoca tanta dor, tanta angústia. E nesse mês de setembro, Setembro Amarelo, onde a gente fala tanto de suicídio, e se tem um segmento religioso e social que tem uma preocupação tão grande com o suicídio, somos nós, os espíritos. Por quê? Porque nós sabemos as consequências do suicida, das dores e das angústias. E muitas vezes essa dor, essa angústia, ela existe por eu não perdoar e não me perdoar. Hoje, nesse feriado, né, todo mundo aqui, em virtude da pandemia, todo mundo está muito cansado. Está todo mundo muito exausto, está difícil a coisa. 2 anos aí para ver se a gente ia vencer a pandemia, se a gente ia ficar doente, se não ia ficar doente, parente morre, parente fica doente, preocupação, exaustão, trabalho, tanta coisa vai acontecendo. E hoje com o feriado eu passei o dia inteiro dormindo, eu estava tão cansado que eu quase não consegui fazer nada durante o dia. Mas mesmo assim eu acabei fazendo algumas bobeiras, falei algumas coisas que não devia, acabei magoando algumas pessoas que não devia. Por quê? Porque eu estava cansado, eu estava exausto. Isso é desculpa? Não, é uma realidade. Muitas vezes eu falo alguma coisa para você ou para o outro, porque minha questão emocional, meu interior emocional, ele está abalado, ele está cansado. Está passando por dificuldades, está passando por problemas. E muitas vezes nisso eu não raciocino bem, eu não avalio bem as minhas ações, eu vou cometer equívocos. Agora, se eu não fazer o que você falou aqui agora, né, do amar ao outro, entendendo que o outro tem problemas, tem dificuldades, compreendendo o que o outro está vivendo, me colocando no lugar do outro, o que ele está passando. Isso não é normal dele, não é atitude dele. Não, olha só o que ele falou, ele me xingou, ele me ofendeu, ele falou que não devia, e agora olha como eu estou, nunca mais vou perdoar ele. E aí quando a gente vai nas sessões, né, nos trabalhos mediúnicos, a desobsessão, o que a gente mais ouve daqueles espíritos que vêm sofredores? Eu não perdoo. Enquanto ele não pagar, eu não perdoo, e não perdoo, e você vai perdendo encarnação e para trás de encarnação. E esse não perdoar vai perdurando por vidas e vidas e vidas. Por falta de perdão. Ou ainda pela culpa.
eu não me perdoo, eu me culpo por não ser perfeito, eu me culpo porque eu errei. Gente, eu cometo erro pra caramba, e com certeza vou cometer vários, porque eu sou humano. Ah, mas você é espírita, você não pode errar, você faz tal coisa, não pode errar. Gente, eu sou humano. Não venham cobrar de mim uma coisa que eu não posso dar para vocês. E nós cobramos. Por isso que a gente vê padres, pastores, líderes religiosos extenuados, tensos, nervosos, porque tem que ser santos. E nós não somos santos. A gente pensa besteira. A gente tem hora que tem que, sabe, dar uma estrangulada em alguém. A gente tem hora que tem vontade de xingar. Só que a gente controla a boca, né? Respira fundo, faz uma oração. Nós somos humanos. E é esse o grande problema, muitas vezes, também, quando a gente trabalha com as pessoas. A gente não se dá a oportunidade de ser humano, de errar, de se equivocar. Nossa, olha só, líder da casa, presidente da casa, olha o que ele falou, olha a atitude que ele teve. E aí a gente joga ele na fogueira pro resto da eternidade. Como é que Deus vai perdoar a gente, gente? É igual seu filho, né? Faz um monte de coisa errada. Como é que você vai falar? Não, filho, vai lá. Continua fazendo. Né? Chuta o gato, amarra o cachorro, joga a pedra no vizinho. Como é que Deus vai nos perdoar? E por que eu não me perdoo, gente? Eu sou obrigado a ser perfeito, porque hoje em dia a gente tem que ser perfeito para todo mundo. Senão você é cancelado. Eu tenho que pensar o que você pensa, sentir o que você sente, concordar com o que você concorda, se eu quero ter uma vida feliz. Só que se concordar com tudo que você quer, tudo que você pensa, talvez você seja feliz, eu não. E aí vai criando o quê? Mágoas, ressentimentos e a falta do auto-perdão. Quando ele falou no curso, né, do Aprendizes, que é esse auto-encontro, você se encontrar, saber quem você é, você vai percebendo o quanto que durante a vida você deixou de fazer tantas coisas com aquela palavra: o que vão pensar de mim, o que vão falar de mim. Nós somos espíritas, são nós que estamos aqui. Alguns estão aqui, mas não são espíritas. Legal, bacana, está vindo aqui, bacana, não tem problema nenhum. Você não precisa dizer que você é espírita, você não precisa nem concordar comigo, mas você está aqui, está precisando de ajuda e vamos te ajudar. Mas hoje eu vi uma coisa interessante, uma conversa de pessoas de um outro segmento. Não, a gente tem que respeitar tudo que as pessoas dizem, que as coisas falam, mas é que está na Bíblia que isso não é. É a Bíblia que diz que tem que ser assim. Opa, peraí. Deus fez cristão, Deus fez muçulmano, Deus fez budista, Deus fez ateu. Deus fez tudo que tem aqui. A gente muitas vezes faz uma censura e esquece que o livre-arbítrio, quem deu foi meu pai, o nosso pai. Só que a gente quer fazer o quê? Porque não é do jeito que eu quero, não é do jeito que eu penso, está errado. E aí eu vou não perdoando o outro. Nossa, como é que você te conhece há tanto tempo? Como é que você fala uma barbaridade dessa? Tanto tempo de espiritismo, você abrir a boca e falar um negócio desse. Isso é coisa que se faz, aí na hora que você sai e fala para todo mundo: olha só o que o fulano fez, olha o que o Beltrano fez. E só que o pior de tudo, eu fico com tanta raiva porque você não fez as coisas do jeito que eu acreditava que você deveria fazer, que eu passo a não te perdoar. Porque as pessoas acham que a gente tem obrigação de fazer o que eles querem. O Espiritismo não tem nem 200 anos ainda aqui na Terra. Então, o que acontece? Nós estamos aí, pelo menos, a cultura mais antiga que a gente tem noção é a chinesa, tem mais de 5.000 anos. Né? O judaísmo, mais ou menos na mesma época. Põe 5.000 anos para 200 anos, dá o quê? Dá nada. E durante os 200 anos, o que a gente sempre ouviu? Olho por olho, dente por dente, lei de talião. A vingança é um prato que a gente come frio. Você me traiu, nunca mais vou te perdoar. Vou te jogar a fogueira, vou te execrar, vou jogar pedra em você. Quem nunca traiu? E o que é trair?
Judas traiu Jesus? 30 moedas. Mas se Judas não tivesse feito isso, eu não estaria aqui hoje falando de cristianismo com vocês. Já pararam para pensar nisso? Olha só a tarefa que deram para esse homem. Você vai ser execrado ad eterno, porque você vai vender Jesus. Mas se você não fizer isso, ninguém vai falar dele. Foi João que negou Jesus 3 vezes? Se não me engano agora, né? Foi João, né? Pedro, né? Desculpa. Pedro se tornou pai da igreja católica porque negou Jesus 3 vezes. Porque se ele não negasse, matavam ele. Então, muitas vezes, uma ação, uma atitude que eu tenho hoje, que as pessoas não compreendem, vão me julgar e vão me castigar por isso, vai levar lá na frente para algo grandioso. Você sabe por que existe o mal na face da terra? Para a gente valorizar o bem. Eu preciso desse contraponto. Eu preciso daquele que me critica. Eu preciso daquele que erra. Eu preciso daquilo. Para quê? Para eu ver no outro, aquilo que eu não devo mais fazer. Tanto é que em nenhum momento Deus falou assim: eu vou fazer a terra perfeitinha. Todo mundo vai acordar às 7 da manhã, chegar ao serviço às 8 e sair às 17, feliz, sorridente, ganhando salário mínimo. Né? Vai todo mundo falar inglês. Todo mundo vai ter o mesmo clima. Todo mundo vai... Não tem, gente. A gente vive num mundo de diversidades. Nem na espiritualidade. Você vai pegar as obras de André Luiz, gente, mas nem na espiritualidade o pessoal é espírita, gente. E você acha que eu, porque sou espírita, sou melhor que alguém, já quero andar na janelinha? Eu vou chegar lá e vou encontrar gente de tudo quanto é segmento. Mas eu não perdoo você, porque você não correspondeu às minhas expectativas. Aí chega na hora, né? Vamos lá fazer a nossa avaliação aí de como é que foi na Terra, o que aconteceu. Cara, você não perdoou ninguém, nem a você mesmo. O que você quer que eu faça com você? Então eu preciso começar a refletir nesses momentos difíceis que todos nós estamos passando. Todos nós estamos passando. As coisas não estão boas ainda. É uma ilusão. Tanto é ilusão que a gente foge da realidade. Se depende do título que você ouviu uma vez uma pessoa do YouTube falar um negócio que é bem interessante. Falar, se eu não colocar um título meio maluco, ninguém assiste meus vídeos. Não chama atenção. Então eu preciso colocar algo meio doido, meio fora do padrão, para que alguém chegue lá e leia. Porque a gente quer fugir do problema. A gente quer fugir de certas... A gente não quer olhar, a gente não quer ter responsabilidade. Eu quero fugir. Então eu começo a fazer o quê? Criar um artifício. Aí eu coloco a máscara da alegria, a máscara da felicidade, a máscara do sei do quê? Para que você me aceite, para que você me perdoe, para eu fazer parte do teu grupo. Só que dentro de mim, né, a coisa está difícil. Aí um dia eu estouro. Um dia eu estou muito cansado, nervoso, irritado. Você vai falar um negócio para mim, eu vou soltar os cachorros em cima de você, porque eu já não aguento mais. Aí você vai falar, nunca mais eu te perdoo. Esperava isso de todo mundo, menos de você. Não vou te perdoar nunca. Mas você não para pensar que aquela situação foi provocada pelas atitudes que você teve até aquele momento. A falta de caridade, a falta de respeito, a falta de compreensão, a falta de aceitação, a falta de misericórdia, o excesso de cobrança, o excesso de crítica, a falta de empatia e até de simpatia, que provocou tudo aquilo. Se eu tiver o mínimo de consciência, eu falei, nossa, ele estourou, por quê? Caramba, eu pisei na bola. Não foi legal. Que é isso que a gente prega, essa autoconsciência. Fiz um erro, cometi um erro, não foi legal. Você me perdoa? Olha, eu entendo que eu pisei na bola, eu errei, eu exagerei na medida, e eu queria que você me perdoasse. No momento que eu te peço perdão, eu estou liberando dentro de mim essa mágoa, esse ressentimento.
Se você falar para mim, eu não vou te perdoar, o que eu posso fazer? Essa mágoa é tua, esse ressentimento é seu. Eu te pedi perdão, eu errei, eu me equivoquei. Só que a gente acha, ou acredita que um erro que você comete na sua vida, é a história, 1000 vezes acerto, um erro que cometo apaga tudo aquilo de bom que eu fiz. Isso está errado, gente. E as coisas boas que eu fiz não contam enquanto eu estou sendo aquilo que você quer, o que você deseja, eu sou legal, bacana. O dia que eu falo uma coisa que não é, eu já não te amo mais, eu já não te quero mais, você não significa mais nada na minha vida. Como é que Deus vai nos perdoar? Como é que você é misericordioso? Como é que eu vou agir de outra forma? Como é que eu vou compreender o meu papel na vida? Gente, eu tenho muita coisa que eu queria fazer e eu não faço. Por quê? O que vão pensar de mim? O que vão dizer de mim? Né? No início da pandemia, para eu colocar um vídeo na internet, assim, espírita, foi complicado. Né? Por quê? Porque eu não sei quem assistir. Daí eu descobri que 90% que assistia não eram espíritas. O espírita não assistia. Muitas pessoas não vão na casa espírita, por isso que eu acho que é interessante quando a gente pode gravar, deixar no YouTube, deixar nos locais. Tem muita gente que tem medo de vir na casa espírita, não pela casa espírita, mas pelo que o padre vai dizer, pelo que o pastor vai dizer, porque o vizinho vai dizer. Porque é difícil você quebrar um hábito, quebrar um costume, quebrar uma ação, é difícil. Então quanto mais eu facilito para que aquela pessoa tenha essa informação, mais força eu dou para ela romper essa barreira, essa dificuldade e vencer isso tudo. E muitas pessoas que cometem suicídio, que entram em depressão, que entram em síndrome do pânico e tudo isso, é provocado pela minha falta de amor para com o próximo. Minha falta de atenção, não dar atenção para a pessoa, não respeitar a opinião da pessoa, né? Não me colocar no lugar dela. E eu falo isso vice-versa, porque muitas vezes eu também quero atenção. Ou você acha que eu estou falando aqui na frente e também não sou carente de atenção? Eu sou, como todo mundo. Eu posso chegar aqui de repente e me dar pane mental e eu não saber o que falar. E aí? Todo mundo que vai falar em público tem esse medo, ou não? E se eu esqueço? Né? E se a coisa vai embora? E aí? O maior medo. O maior medo. Já passou a vergonha? E agora? Então, quando a gente se predispõe a fazer alguma coisa, a enfrentar um medo, a gente começa a entender que o maior perigo não é o outro, sou eu mesmo. Gente, esqueci. Né? O Divaldo que conta isso, que quando ele começou no trabalho mediúnico dele, ele foi convidado a fazer uma palestra, me engano, na Bahia. E ele foi a primeira palestra dele. E ele falou, não, tudo bem. Só que ele chegou lá e falou, e aí? Ela falou sobre uma determinada personagem. Ele falou, eu não conheço nada da pessoa, o que eu faço? Aí disse que já foi apresentado, né, o médium baiano, Divaldo Pereira, vai falar sobre tal coisa. E ele falou assim, gente, eu esqueci. Porque ele não sabia o que fazer. Aí ele fala que daqui a pouco apareceu o espírito ali vindo. E falou, ó, só me ouve e vamos falar. Mas é a primeira e última vez isso. Da próxima vez estuda. Aí ele fez a palestra. Só que ele fez pela segunda vez. Ele fez pela segunda vez. Então Divaldo fez isso. Você acha que Chico também não cometeu equívocos também? Porque quando eu olho o outro, cobrando do outro uma santidade, uma perfeição exagerada, eu não estou amando aquela pessoa. Eu estou jogando uma carga tão pesada. E a vida de Chico não foi fácil, a vida do Divaldo não é fácil, a minha não é fácil, nem a de vocês. Então a gente precisa compartilhar, né? A gente precisa dividir o peso das cobranças da vida para que a gente possa caminhar
de uma forma mais alegre, mais feliz e compreensiva com tudo que está acontecendo. Eu vejo muito isso no que o Kardec fez. O Kardec ele conseguiu, de uma maneira muito prática, objetiva, assim, sintetizar esse conhecimento que os Espíritos trouxeram. Como você falou, o Livro dos Médiuns é um livro difícil. Por que é um livro difícil de entender? Porque não é um assunto que faz parte do nosso dia a dia. Por isso a gente fala tanto de Evangelho, pouco do Livro dos Espíritos, pouco do Livro dos Médiuns, porque o Evangelho está mais presente. A gente já herdou isso, né, dos segmentos religiosos. Mas a gente precisa começar a trabalhar mais para as pessoas que estão aqui e para nós mesmos, usar as outras partes da codificação, até mesmo para compreender o Evangelho, até mesmo para compreender a questão do perdoai. Já imaginou um médico que não se perdoa? Um médico que está sempre cobrando o outro, um médico que é cruel, um médico que esquece de ser humano. Você imaginou que tipo de amigos espirituais esse médico vai trabalhar? O que ele vai poder fazer de ruim? E a gente sabe disso, né? Está estreando agora o filme do Arigó. Vamos ver a história do Arigó. A história do Arigó não foi um romance. Foi uma história trágica, violenta. Não só do Arigó, como aquele do outro de Minas Gerais também. Né? Porque a mediunidade de cura traz peso, traz uma dificuldade muito grande. E não basta só estudar o livro do Evangelho, eu preciso estudar como essas coisas funcionam na minha cabeça, como a falta de perdão, a falta de caridade, a falta de compaixão atrapalha o meu trabalho mediúnico. Então hoje, no dia 7 de setembro, né, um dia tão importante para a gente falar, que a gente fala da nossa liberdade, da nossa independência, né, e a gente precisa ser independente mesmo da opinião dos outros. Eu compreendo a tua posição, eu entendo a tua posição, mas eu tenho a minha. Né? Se a gente puder juntar as nossas opiniões e fazer uma boa e uma legal, tudo bem. Mas eu não posso deixar de ser quem eu sou. Deus me fez uma personalidade única. Eu tenho um trabalho, eu tenho uma missão, eu tenho uma expiação, eu tenho uma prova, eu tenho um caminho para seguir. Vocês têm que me ajudar nesse caminho. Como eu tenho que ajudar vocês também no caminho de vocês. Nós temos que nos ajudar nessa estrada evolutiva. E não simplesmente frear, bloquear, destruir a estrada do outro. Porque senão, né, por exemplo, alguém sabe que Paulo nunca viu Jesus Cristo fisicamente? Muitas pessoas não sabem. Isso aí para concluir nosso pensamento de hoje. A gente vai ler a Bíblia inteirinha, pensa que Paulo estava lá entre os evangelistas. Ele nunca sentou com os evangelistas. Ele nunca teve. Ele era um cobrador de impostos chamado Saulo. E ele foi, né? E ele não gostava. Ele era trabalhado para o Império Romano. O negócio dele era dinheiro e tudo. Ele era muito perdoado. Mas na estrada de Damasco, um clarão, um raio, ele fica parcialmente meio cego. E aí quando ele começa a voltar a enxergar, ele vê a imagem do Cristo. E ele fala, a partir de hoje você tem uma nova missão na vida. Jesus perdoa todo o que Saulo fez. E não era bom a gente não ver, o Saulo era terrível. Era um cobrador de impostos, você sabe o que é cobrador de impostos. Não era coisa fácil. Mas Jesus perdoou ele. E ele se transformou no maior disseminador da igreja. Né? As cartas de Paulo às igrejas são um verdadeiro, né? Ele era um literato, ele era uma pessoa muito culta, são preciosidades. Mas ele nunca viu Jesus Cristo. Jesus trabalhou com pescador, com agricultor, com pessoas rudes, com pessoas com pouca instrução. Porque muitas vezes a gente pensa que para trabalhar para Jesus, para trabalhar para a humanidade, a gente precisa de diploma, certificação. Não, a gente precisa de boa vontade. E nunca esqueceu o que ele fez. Perdoa porque não sabe o que fazem. E a gente continua não sabendo o que faz. Então a gente precisa de perdão constantemente. Eu preciso perdoar você, você precisa me perdoar para que Deus nos perdoe. Mas o perdão de Deus é diferente. Não é esse perdão humano. Né? É
ele chegar, ele ter a oportunidade, quando você se perdoa, quando você perdoa os outros, dele te proporcionar missões novas, um caminho novo. Porque enquanto você não fizer isso, ele não vai te dar essas oportunidades, porque você ainda não fez por merecer, não fez na tua parte. O grande perdão de Deus é o trabalho, é o crescimento, é a evolução, é a compreensão. Era isso que eu queria trazer para vocês hoje, essa reflexão. Espero que a gente comece a se perdoar mais, né? E perdoar os outros. Certo? Não faço. Os amigos espirituais que aqui estão presentes, nos inspirando, trazendo para nós esse bálsamo de refazimento, de compreensão, de fortalecimento, de perdão e compaixão, possa na noite de hoje, através da prece, trazer para nós novos rumos, novos caminhos e compreensão dos nossos atos e atitudes. Possa, através da nossa compreensão e aceitação das nossas dificuldades e dos nossos medos, encontrar os caminhos que vão nos levar, de fato, à presença do Cristo. Que a gente possa ter em Jesus não só um referencial, não só um caminho, mas uma vivência plena do seu conhecimento, das suas ações e atitudes. Que possamos ser, na terra, reflexo dos seus gestos de amor e de carinho. Que a gente possa ser, em cada ato, em cada momento, um representante, de fato, da vida cristã, através da imagem de Jesus. Que possa Deus nos perdoar através dos nossos atos e atitudes. Que a gente possa entender no outro as dificuldades e os momentos difíceis. E entender que cada um de nós, em cada momento, aprendemos de várias formas, de várias maneiras. Que o amor, a paz e a compaixão façam parte da nossa vida. Que assim seja. Sentindo as energias dos amigos espirituais que estão ao nosso redor, hoje aqui no centro, solicitamos as presenças dos espíritos do passe do bem que se aproximem, e a todos aqueles que estão nessa sintonia, nesse passe, visualizem a energia, a luz esverdeada, penetrando no corpo de vocês. A todos aqueles que necessitam desse passe, imaginem essa luz transcorrendo o seu corpo, indo para a área necessária para que possa causar o alívio e o auxílio para o corpo e a matéria física do seu eu. Graças a Deus, agradecemos a esses irmãos e solicitamos que os espíritos do passe do P2 se aproximem àqueles que estão nesse passe. Se imaginem repletos de luzes douradas transmitidos por esses amigos espirituais. Visualize essas energias equilibrando o corpo físico de vocês, o corpo espiritual, a alma e o psicológico. Graças a Deus. Solicitamos ainda os amigos espirituais do passe do CH que se aproximem. Aqueles que estão nessa sintonia, visualizem uma luz rosada próxima ao coração de vocês, preenchendo o corpo de vocês de amor e de
compaixão. Que essas energias usadas transmitam para você e seu coração muito amor e o perdão pedido pela eleição de hoje. Visualize. Graças a Deus. Repletos com as energias da espiritualidade amiga. Vamos encerrando os trabalhos hoje de hoje com as energias recarregadas.